A final de Wimbledon está decidida, mais um jogaço vamos ver entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. No primeiro jogo dessa sexta-feira, o espanhol bateu o Taylor Fritz, mais uma grande atuação de Carlos Alcaraz, mas eu quero falar sobre o segundo jogo do dia, e mais especificamente, mais do que falar sobre o Sinner, que venceu um jogo, acho que vale um vídeo, vale a gente bater um papo bem legal aqui, sobre Novak Djokovic. O sérvio dispensa apresentações, é o tenista mais vencedor da história do tênis, isso é inegável, pode ter gostos pessoais, gostar mais de um ou de outro, mas ele é o tenista mais vencedor da história do nosso esporte, e ver ele sem conseguir competir com o Sinner, a gente já viu o Djokovic perdendo várias vezes ao longo da carreira, mas há muito tempo eu não via ele sem conseguir competir, sem conseguir ter alguma chance de vitória, como foi contra o Sinner, e por isso eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre o Djokovic. Tá chegando a hora, infelizmente, do fim da carreira de mais um grande. A gente já viveu isso com o Federer, com o Nadal, com o Murray, e agora parece ser com o Djokovic. E aqui, mais do que sobre o jogo em si, porque eu acho que o jogo não tem tanta coisa assim para falar, claramente o Djokovic não estava bem fisicamente, claramente ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Sinner em nenhum momento do jogo, teve até quebra à frente ali no terceiro set, mas não ia vencer esse jogo de jeito nenhum. Acho que vale muito a pena destacar aqui a entrevista coletiva que ele concedeu depois do jogo, e é sobre isso que eu quero bater um papo com vocês que acompanham aqui o canal, porque eu acho que tem muita coisa legal para a gente tirar dessa entrevista coletiva, bem lúcida, com respostas bem interessantes do Djokovic. A gente não pode reproduzir aqui, tem direito de transmissão, tá no perfil de Wimbledon no YouTube, a gente não pode reproduzir, mas eu vou ler rapidamente aqui algumas falas e a gente vai batendo um papo, eu vou falando tudo que eu acho sobre essa entrevista, que para mim é bastante reveladora, você vai entender por quê. E aí o primeiro jornalista que tem a palavra ali na entrevista coletiva do Djokovic, ele faz a pergunta óbvia, mas que era a pergunta certa, ele tá certíssimo em fazer a pergunta que todo mundo queria saber a resposta. Ele pergunta pro Djokovic, o quanto a parte física te comprometeu ao longo do jogo? Era a pergunta que todo mundo queria saber, todo mundo queria fazer pro Djokovic. Eu vou ler aqui para não cometer nenhum erro, vou ler a tradução do que o Djokovic, prometo que vai ficar bem dinâmico. Ele fala, bastante, honestamente, eu não estava sentindo prazer físico dentro da quadra. Eu não quero falar em detalhes da minha lesão e como ela me afeta para eu não jogar o meu melhor tênis. Aí depois ele parabeniza o Sinner. Essa primeira é muito Djokovic, né? Essa primeira resposta, primeiro, que ele admite que fisicamente ele não estava bem, não tinha como ele falar nada de diferente disso. Mas aí depois ele não revela ali muito sobre a lesão dele. Djokovic, a gente que acompanha o tênis há muito tempo, sabe que ele esconde o jogo ali, não quer falar das lesões, para dar armas para os adversários, para evitar especulação. Ele faz isso mais uma vez, mas é muito educado ali, é muito educado com o repórter, é educado, parabeniza o Sinner. Essa primeira resposta que ele dá ali, e ele segue. E aí ele fala que ele se sente desapontado por não conseguir se movimentar tão bem quanto ele poderia se movimentar se não tivesse sentindo um problema físico ali, uma lesão, e que ele queria movimentar melhor. Também é uma fala meio óbvia ali do Djokovic, mas que mostra que não era só cansaço, tinha uma lesão ali, ele confirma nessas duas falas. E aí a segunda pergunta dessa entrevista coletiva é de uma repórter e ela relembra outros momentos dessa temporada, cita também o Australian Open, em que o Djokovic teve problemas físicos ali e não conseguiu jogar tão bem quanto a gente sabe que ele joga. E a resposta do Djokovic para mim é bem reveladora e é bem sincera. Ele responde para ela o seguinte: eu não acho que seja azar, é só a idade, é o desgaste do meu corpo. Por mais que eu cuide dele, a realidade me atingiu agora, principalmente nesse último ano e meio. É difícil para mim aceitar isso. Eu sinto que quando eu tô fresco, tô descansado, eu posso jogar ainda um ótimo tênis. E realmente ele pode, a gente tá vendo isso sempre. Estou provando isso esse ano. Jogar melhor de 5 sets para mim é muito difícil. E aí ele continua ainda, quanto mais longo o torneio fica, mais difícil fica para mim. Eu chego nas semis e aí eu pego um Alcaraz, pego um Sinner e eles são muito novos, são frescos e estão saudáveis. Aí ele fala, eu sinto que chego com um tanque meio vazio já para esses jogos. E não é possível vencer um jogo assim, contra esses grandes caras do circuito, tenho que só aceitar. É o que é a realidade. Então, assim, é o Djokovic, pela primeira vez, eu acho, mais abertamente, ele sempre brincou com a idade, falou, tô ficando velho, não tô aguentando mais, não sei o quê, mas acho que pela primeira vez, numa entrevista pós-jogo ali, pelo menos que eu me lembre tão claramente, ele fala, olha, eu não consigo acompanhar esses caras mais. O que é muito triste, mas é a realidade, assim, tem certeza que o Djokovic sofre com isso, tem certeza que ele queria
entrou em quadra para tentar ganhar, mas ele realmente já está aceitando isso, que fisicamente, pegando uma semana longa, talvez não vai acontecer isso nunca, tá? Por questão de ranking, cabeça de chave. Se ele pega um Sinner ou um Alcaraz, uma primeira rodada no torneio, pode ser que seja até um pouco melhor para ele. Mas pegar numa semifinal, ele mesmo cita, o torneio vai ficando maior, vai ficando mais difícil para ele jogar, vai ficando mais complicado, e hoje, para mim, foi o jogo mais sintomático disso. O tempo passa, a idade chega para todo mundo, infelizmente até para o Djokovic, para o Federer, para o Nadal, para esses caras, eles também sentem a idade. E essa resposta do Djokovic, falando que ele se sente jogando com um tanque meio vazio contra esses caras, e realmente, assim, ele pode ganhar de 90% do circuito com meio tanque, o Djokovic, pelo tanto que ele joga. Mas contra esses caras lá do topo, contra Alcaraz e contra Sinner, é muito difícil jogar não estando 100%. O Djokovic falou abertamente sobre isso nessa entrevista coletiva, foi bem legal. E a última resposta dele, que é bem curtinha, antes de eu falar o que eu penso disso tudo, se eu acho que realmente tá acabando, uma repórter pergunta para ele se ele ficaria triste se essa fosse a última impressão que ele tivesse deixado em Wimbledon, na quadra central de Wimbledon, onde ele é multicampeão. E ele fala, sim, eu estaria extremamente triste se essa fosse minha última impressão, mas eu não espero que seja, eu espero jogar aqui pelo menos mais um ano e voltar a essa quadra central. Então, assim, o que a gente tem aqui de informação que o Djokovic deu nessa entrevista coletiva, é claro que tudo pode mudar depois de uma avaliação, mas o que a gente sabe, o que ele vê? Ele vê que ele não consegue mais competir, pelo menos agora, pode ser que ele melhore fisicamente com outro trabalho físico, enfim, mas que hoje ele não consegue competir com esses caras lá do topo em alto nível em torneios mais longos, em 5 sets, mas que ele pretende ainda jogar pelo menos mais uma temporada, pretende pelo menos voltar ao Grand Slam da Inglaterra na próxima temporada. Isso é o que a gente tem de informação, o que a gente teve, que o Djokovic falou nessa entrevista coletiva, que para mim é bem legal, bem reveladora e bem sincera do Djokovic. E agora eu vou falar uma parte mais opinativa aqui, o que eu acho disso tudo e dessa situação, porque não tem jeito, eu vou olhar a rede social, vou olhar Twitter, vou olhar todas as redes sociais e tem muita gente falando, Djokovic, para, Djokovic, não vale a pena mais passar essa imagem, não conseguir jogar, você é o maior de todos os tempos, não vale a pena mais jogar. Só que isso, e aí é uma opinião minha já, e assim, é muito pessoal. A gente vê, por exemplo, vários casos diferentes mesmo dentro do tênis. Onde eu quero chegar, vocês vão entender. A gente vê caras como Cilic, como Wawrinka, que estão aí quase quarentões, estão jogando muito tênis ainda, e se precisar, joga Challenger, joga Qualifying. Por quê? Você acha que o Wawrinka precisa de premiação? Não precisa. O Wawrinka não precisa provar mais pra ninguém que ele foi um grande tenista, não está em jogo ali a carreira dele, nada. Só que o atleta quer se sentir bem, o atleta quer se sentir ainda parte daquilo, com certeza vai sentir muita falta quando parar, e tem inúmeros casos do oposto disso também. O Federer foi um cara que já estava jogando um pouco pior do que ele jogou ao longo da carreira, mas assim, teve a lesão ali, decidiu parar, e tem outros vários casos de tenistas que preferem parar um pouco mais no auge do que seria, por exemplo, o Wawrinka, o Cilic, o Fonini mesmo, que parou agora, alguns exemplos que eu citei. E por isso que eu acho que é uma decisão muito pessoal, assim. Um lado meu e um lado que eu acho de todo fã de tênis quer ver esses caras para sempre, assim. Por mim eu tava vendo Nadal, o Federer até hoje, e um outro lado, o meu mesmo, fica, pô, é chato ver o cara que você sabe que é o maior de todos os tempos, ou um dos 3 maiores, quando a gente fala de Nadal, Federer e Djokovic, não conseguindo jogar aquele tênis que a gente sabe que ele gosta, assim, fico pensando, é uma coisa que, particularmente, eu fico pensando, pô, imagina um menino que tem 8, 9, 10 anos, não viu tanto do Djokovic, achar que o Djokovic não consegue bater de frente com o Sinner, com o Alcaraz, que jogam demais, mas é claro que seria um jogaço, poderia perder, poderia ganhar, mas seria um jogaço. Tem essa parte também, pô, vai preservar um pouco a memória. Isso é o que eu acho, é assim, é o que me afeta pessoalmente, o que eu penso, algum lado e outro lado, mas o mais importante de tudo é para respeitar o que o cara pensa. Eu acho que não vai ser o caso do Djokovic, por tudo que ele fala, assim, e por ser um cara que teve uma carreira maior do que do Wawrinka e do Cilic, que são carreiras gigantescas, mas eu acho que o Djokovic não vai voltar a ser 50, 60 do mundo, jogar quali, jogar ATP 250, não consigo ver isso, mas assim, eu não consigo também falar de Djokovic, deu, assim, não dá mais. Primeiro, porque ele tá jogando muito tênis ainda, ele mesmo falou, tá chegando a semi de todo o slam, então dentre os mortais ali do circuito, ele ainda é um dos melhores. Tirando o Sinner e Alcaraz, ele pode ganhar de qualquer um hoje e, de repente, num dia ruim deles, pode até ganhar uma em 9, uma em 10 desses caras atualmente.
Mas assim, eu acho que é uma decisão muito pessoal. A gente vê o Djokovic jogando com o filho dele, assistindo, o filho dele tá lá pequenininho ainda, mas já tá entendendo, tá numa fase que entende. Isso, vários tenistas e atletas de outros esportes também já falaram, não, eu quero jogar mais para o meu filho me ver jogando em alto nível, saber quem eu fui, me ver ao vivo. Eu tenho certeza que isso mexe com o Djokovic. Isso já conseguiu, o filho dele já tem uma idade que viu ele jogando em altíssimo nível, o filho dele gosta de tênis, é super legal uma relação dos dois sobre o tênis. Então, assim, tem opiniões, é normal eu dar opinião, todo mundo dá opinião, mas eu acho que essa é uma decisão muito particular, até que ponto o Djokovic vai aceitar cair um pouco. Eu ainda acho que ele está num nível que, como eu falei, só não dá para jogar com Sinner e Alcaraz hoje, principalmente com Sinner, que é ainda mais consistente que o Alcaraz, é mais difícil de ganhar dele, mas assim, é uma decisão muito pessoal e foi boa essa coletiva, eu achei assim, muito elucidativa, muito sincera do Djokovic, quando ele fala isso tudo, sem falar tanto da lesão dele, mas falando, pô, não consegui, e realmente, assim, fisicamente eu vou perdendo, chegando uma hora eu tô de tanque vazio. Essa foi a expressão que ele usou. Eu achei bem interessante, bem sincera dele nessa entrevista coletiva pós o Wimbledon. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha? Qual foi a sua sensação quando viu o Djokovic não conseguindo fazer páreo a um tenista, algo tão incomum na carreira do sérvio? Eu quero saber qual foi a sua sensação e se você acha que o Djokovic joga mais 1 ano, mais 2 anos, até quando vai jogar essa lenda do nosso esporte. E eu peço para você, se tiver gostado desse vídeo, desse material, deixar o like, é muito importante. E esse tipo de conteúdo, essas entrevistas, esses bastidores, nem sempre a gente consegue ver na televisão, não tem tanto acesso assim. Eu acho legal trazer isso para o nosso canal, espero que vocês gostem. E é claro, se inscrevam aqui no canal, é muito importante, assim como o like, ajuda muito a gente a se inscrever aqui. Estamos chegando na meta de 1000 inscritos, então peço para você se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de tênis, fãs do Djokovic, para a gente bater um papo bem legal aqui nos comentários e, claro, nos próximos vídeos. Um abraço para você, expectativa excelente para as finais de Wimbledon. A gente, claro, segue batendo muito papo sobre tênis aqui no canal. Um abraço e até a próxima.